Meus queridos irmãos, quero saudá-los na bendita graça e no amor e bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Amém. Estendo esta saudação a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Nós queremos também saudá-los a todos vocês. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. É bom estarmos aqui para ouvir, para estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos mais daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Meus irmãos, eu quero, nesse momento introdutório, fazer uma saudação especial àqueles que nos visitam. Temos algumas pessoas nos visitando nesta noite e eu quero saudá-los. Eu até queria conhecê-los. Eu tenho uns nomes aqui, né? Que nós pegamos. Nós temos Miguel. Miguel é uma criança, acho que já foi lá pela cidade, já, né? Temos Miguel. Eu tenho aqui anotado Lenilda, minha professora, né? Lenilda não é visitante, não. Lenilda é a mãe de Riberto, todo mundo conhece, né? Pronto, nem vou pedir para ficar de pé. Nós já conhecemos. Seja bem-vindo, Lenilda, mais uma vez conosco. E o Rubem, onde é que está o Rubem? Rubem, fique de pé, Rubem, o pessoal aqui dele. Rubem, seja bem-vindo. É bom tê-lo conosco nesta noite. Pode sentar. E os irmãos que estão perto, eu queria pedir, dê uma pena de mão no visitante, né? Expresse a sua boa-vinda para ele. Temos também Maria. Maria está conosco. Maria, pronto. Ali, né? O casal está conosco. Muito bem. E Vilmara. Vilmara, bem-vinda. Deus abençoe. Vamos tê-la conosco aqui na nossa igreja. Temos também Naide, né? Ou Naide, como é? Naide, pronto, Naide. Olha, os irmãos cumprimentem ali. Seja bem-vinda, minha irmã. Temos Natália, acho que Natália já é bem conhecida. Espero que vocês continuem vindo, aprendendo e conhecendo melhor a palavra de Deus nesse estudo que estamos fazendo da pessoa de Deus. E Luana também é da família aí da Dona Terezinha, brasileira. Não trouxeram a Dona Terezinha, mas estão aqui, né? Tá, já, vocês são bem-vindas, viu? Meus irmãos, nós estamos contentes com essas pessoas que estão visitando, com todos vocês. Nós, nesta noite, nós vamos continuar o nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a pessoa do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Essa é a pergunta que nós temos que saber responder. Eu estava falando ontem, e se eu desse um papelzinho para você, tipo um papelzinho assim, e pedir para você escrever todos os atributos de Deus que você conhece, as características, quem é Deus, e do lado a definição bíblica de quem é, né? Eu perguntei quantos de nós colocaríamos pelo menos 10 atributos dele. E é a pessoa mais importante da nossa vida, o nosso Deus. E nesta noite nós vamos continuar o nosso estudo, vamos estudar sobre um aspecto da pessoa, do caráter do nosso Deus, que é maravilhoso. E também é um atributo que é muito extenso, muito vasto para a gente conhecer. Hoje à noite vamos dar uma pincelada. Porque eu tenho só 30 minutos, eu tentei condensar minha palavra aqui em 30 minutos, e nós vamos tentar condensar uma vastidão de revelação que Deus faz sobre esse atributo dele nesse tempo. Vou precisar que vocês me acompanhem bem firme aí. Mas vai, ninguém cochila, todo mundo acordado, vamos aprender mais esse aspecto do caráter, do atributo do nosso bom Deus. Vamos orar primeiro. Vamos com a cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, e dependemos de Ti. Sabemos que o Senhor quer se revelar a nós quem o Senhor é. Pedimos que nesta noite a Tua palavra possa falar ao nosso coração de maneira bem clara, bem nítida,
Espírito, nos ensinando, nos mostrando, nos ajudando a entender sobre este aspecto da tua pessoa, daquilo que o Senhor é, que isso produz uma alegria, que isso brote dentro do nosso coração, um regozijo, uma paz, à medida que conhecemos mais e mais o nosso maravilhoso Deus. Nos abençoa assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema a soberania de Deus. E soberania de Deus, esta é, na verdade, fundamental da pessoa do nosso Deus. Esta é a rocha onde está edificada todas as doutrinas da palavra, da Bíblia. Deus é soberano. O que é isso? O que estamos dizendo quando dizemos Deus é soberano? Significa que Deus possui um direito indiscutível. Ele tem o direito indiscutível de governar sobre tudo que Ele criou. Deus possui o direito absoluto de reinar sobre o trabalho das suas mãos, sobre a sua criação. Soberania de Deus. A soberania de Deus significa a liberdade desimpedida que Deus tem de exercer o seu direito de governar sobre toda a sua criação. Deus reina, e Ele não reina em contradição com outros atributos que Ele tem, não. Mas todos os outros atributos de Deus estão alinhados com esta verdade sobre Ele. Ele é soberano. Um pastor, muitos anos atrás, século XVIII, chamado Carlos Spurgeon, ele disse o seguinte, preste atenção, ele disse assim: não há nenhum outro atributo mais confortador para o povo de Deus do que a sua soberania. Saber que debaixo das mais severas circunstâncias, debaixo da mais dura tribulação, existe um Deus que, em sua soberania, governa todas as nossas aflições, governa tudo e é santificado. Irmãos, que conforto! Você sabia que por trás de todos os problemas, as crises, a dificuldade que você... Ele diz assim: quando lhe agrada, do jeito que lhe agrada, com quem lhe agrada e o que lhe agrada. E ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode frustrar o que ele quer fazer, os seus planos. Isto é soberania. É soberania. Então foi uma aflição para mim, porque eu tinha que separar os textos, todos eles eram preciosos, eu tinha que separar alguns e deixar outros por causa do tempo. Mas a Bíblia está cheia, gente, irmãos, a Bíblia não esconde essa verdade. A soberania de Deus, muito pelo contrário. Você pode perceber a soberania de Deus brilhando, porque está em toda parte da Bíblia, irmãos. Cada livro, nós vemos isso, Deus no controle, Deus agindo em toda a Bíblia, todos os livros. Nós vamos ver alguns textos, por exemplo, Isaías 46:10, que diz assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isto é o quê? Soberania de Deus. O Salmo 93, versículo 1 diz assim: o Senhor reina. O Senhor faz o quê, irmãos? Reina. O Senhor reina. Não Satanás reina. Não o Senhor e o diabo reina.
um homem reina, não as circunstâncias reinam, não o destino reina, não o horóscopo reina, não a sorte, muito menos o azar reina, mas quem é que reina, irmãos? O Senhor reina. O 97, o Salmo 97, versículo 1, vai repetindo, dizendo: o Senhor reina, regozije-se a terra, e todas as ilhas alegrem-se. O Senhor reina. Veja, irmão, no meio, o cetro do governo está em suas mãos. O Senhor está reinando agora. Em qualquer tempo que estiver esse versículo for lido, ele é verdadeiro. Daqui a 1 milhão de anos, o Senhor reina. O Senhor reina. Nos dias de Cristo, quando Cristo veio, quem reinava? O Senhor. No dia da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, o Senhor estava reinando. No dia do arrebatamento, quem estará reinando? Deus, o Senhor. Nos dias da eleição presidencial que teve aqui no Brasil, quem que estava no governo, no reino, de tudo, irmãos? O Senhor, o nosso Deus. Ele está no governo de todas as coisas. Veja o que diz o Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Não há limites aqui. O Senhor reina em toda parte. O Senhor reina em todo lugar. O Senhor reina sobre as nações. O Senhor reina sobre a natureza. O Senhor reina sobre os eventos que acontecem, sobre as circunstâncias, sobre gente boa. O Senhor reina sobre gente ruim, sobre a vontade humana, sobre tudo. O Senhor reina. Veja o que diz o Salmo 15, versículo 3, sobre a soberania de Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe agrada. Tudo ele faz como lhe agrada. Para o causador das coisas. Outras vezes, Deus permite que as coisas aconteçam, mas sempre, Deus está no controle do que acontece. Sempre. É por isso que Jesus podia dizer ali naquela. Ele olhou para Judas e ele falou: o que você tem para fazer é pressa. Porque isso é uma parte do meu plano. Estava no controle das coisas que estavam acontecendo. Tudo está no controle. É por isso que 2:23 diz assim: que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aquele dia, aqueles eventos da morte de Jesus, da crucificação, estava perfeitamente de acordo com a determinação, de acordo com o plano de Deus, de acordo com o desígnio de Deus. Porque Deus é soberano. É soberano. Há 3 áreas onde podemos ver a soberania de Deus. A primeira dela é, pode ver claramente, na palavra de Deus. Será que tinha alguém lá para adaptar? Será que tinha alguém para dizer para Deus como fazer? Não. Não havia nada. Não havia ninguém. Deus fez o que lhe agradou fazer. Ele é soberano. Salmo 33, versículo 6 diz: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Temam o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. E o versículo 8 diz que todos os habitantes da terra se maravilhem, porque o Senhor abriu a boca e tudo se fez. Ele ordenou
vez da soberania de Deus também na história humana. A nossa história. A vontade de Deus tem sido demonstrada como o script, o roteiro da história humana, para tudo que ocorreu, tudo que está ocorrendo, acontecendo e tudo que vai ocorrer ainda neste mundo, na história das pessoas. Veja o que diz o Salmo 33, versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo aí? Não importa o que o conselho dos homens decidam, o conselho de Deus vai prevalecer. Não importa o que o conselho da ONU decida, mas o conselho de Deus prevalece e permanece para sempre. Ele diz aí: lembrai-vos disso e tende ânimo. E tende ânimo. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que nós temos uma tendência muito grande de esquecer e também de duvidar. Aí está dizendo: lembre-se disso e tenha ânimo. Creia nisso, aposte nisso, ancore a sério, ó prevaricadores. Prevaricar significa, essa palavra significa faltar com o dever, não deixar de cumprir a responsabilidade que você tem. Então Deus está dizendo assim: lembrai disso, levar a sério. Vocês estão esquecendo da sua responsabilidade, do seu dever, prevaricadores. Aí ele vai dizer o que a gente tem que lembrar. Olha o que ele diz aí, acompanhe. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas. Irmãos, isto aqui é soberania pura, pura. Deus está dizendo: lembre-se disso. Eu estou no controle de tudo, desde a antiguidade até hoje. A minha vontade vai prevalecer, o meu conselho vai ficar de pé. E ele disse: levar isto a sério. Nós sabemos, não existe eventos aleatórios na nossa vida, sorte ou azar. Isso é mito, mito pagão, superstição tola, boba. Não existe esse negócio de destino. É o meu destino, é a minha sina. Não existe esse negócio de karma. Já ouviu falar? Karma? Não existe esse negócio na vida do crente que o que aconteceu, aconteceu porque tinha de acontecer. O que existe é o Senhor está no controle de cada fio do tapete da história. A história humana está sendo tecida com a habilidade extraordinária de um Deus soberano. Você pode fazer planos. Aliás, fazer planos é bom. Nós temos que fazer planos. Deus manda na sua palavra que a gente tem que fazer planos. Claro que todos nós temos que ter planos. Claro que todos nós temos que usar a nossa cabeça, a nossa mente que Deus nos deu para planejar, não é? Para discernir, para fazer a melhor escolha para o futuro nosso, o futuro da nossa família, futuro dos nossos filhos. Todos nós temos que fazer planos. Mas o que Deus está dizendo aqui, que é a vontade dele que prevalece. A vontade dele. E não a vontade nossa, a vontade do homem. É Deus que intervém em nossos planos. Irmãos, isso é soberania de Deus.
E olha, eu graças a Deus, eu dou graças a Deus, eu louvo o Senhor, por Ele ter anulado muitos dos planos malucos que eu já fiz na minha vida. Graças a Deus que Ele anulou outros planos para mim. Você pode fazer planos, você pode escolher o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Em Provérbios 21 diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quer. Coração, na cultura dos hebreus aqui da Bíblia, incluía a mente, inclui os sentimentos, inclui também a vontade. E Deus está dizendo que tudo isso está na mão dele, na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Irmãos, se Deus faz assim como uma autoridade, é uma coisa que poderia ser de exemplo da Escritura em todos os livros, de Gênesis, Êxodo e Êxodo, você lembra, né? Deus mandou Moisés falar para Faraó, e o que Deus falou para Faraó? Deus disse assim para ele: para isto mesmo que te mandei, para isto mesmo que te coloquei como Faraó, porque eu vou mostrar em você o meu poder. Deus levantou o homem para ele ver a grandeza dele. Deus está no controle. E o livro de Esdras, Neemias, Esther, vemos Deus controlando os eventos, Deus dirigindo os acontecimentos, Deus no controle. No Novo Testamento, vemos isso se repetindo, temos vários exemplos, o que Deus mostra que é prescrito para os fins dos tempos, para os últimos dias, e Ele está no controle das nações. Deus governa os povos, os presidentes, os governantes, os eventos mundiais. Veja o que ele diz em Apocalipse 17 e 17. Ele vai dizer, olha, presta atenção, ele diz aqui: porque Deus incutiu, colocou, em seus corações, está falando aqui, a referência que ele está fazendo aqui, são os governantes maus, os presidentes maus, que estão alinhados com o anticristo, estão alinhados com aquele que vai chegar nos tempos para fazer uma grande bagunça aqui. Mas Deus vai dizer assim: Deus incutiu nos corações desses governantes que realizem o seu propósito, realizem o propósito de Deus, e em comum acordo o executem e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Quem colocou no coração dos governantes que eles façam aqui o que eles estão fazendo, entregando o reino para o anticristo? Quem fez isso? Quem incutiu no coração deles para fazer esses acordos? Estão fazendo acordo de entregar tudo na mão do anticristo, para que o anticristo reine sobre tudo. Quem os incutiu para fazer isso? Foi quem? Deus. Foi Deus. Foi Deus. Esse era o propósito dele. Esse é o plano dele. Às vezes, eu escuto algumas pessoas dizendo assim: puxa vida, eu queria tanto que tivesse um cristão como presidente do Brasil, um homem que amasse realmente a Deus, amasse a palavra de Deus, porque o último que tivemos não era crente, não era cristão, parecia ser, mas não foi. E eu também queria que tivéssemos um presidente que realmente amasse o Senhor. Isso é muito difícil de governar, mas tivesse um homem que realmente honrasse a Deus, amasse a Deus. Mas, irmãos,
Fiquem saibam que Deus está trabalhando, mesmo através de líderes ímpios, mesmo através de líderes corruptos, líderes opressores, perseguidores. Ainda assim, Deus está levando para frente, adiante o seu propósito eterno. Deus está fazendo a sua vontade, mesmo através desses homens ruins que aparecem na história. Muito bem. Nós vimos a soberania de Deus na criação. Deus criou tudo como Ele quis. Vemos a soberania de Deus na história. Deus dirigindo os povos. Deus conduzindo os reis. E agora vamos ver a soberania de Deus na salvação. A soberania de Deus na salvação. Esse ponto aqui vai mexer com alguns de vocês, talvez, né? Mas eu tenho que trazer esse assunto porque é bíblico. Está na palavra de Deus. Soberania de Deus na salvação. Veja que vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que vai dizer esse texto que nós vamos ler. E eu vou dizer para você que eu vou fazer 7 perguntas para esse texto aqui. 7 perguntas. As perguntas são: quem, o que, a quem, onde, quando, por quê e como. Vamos ver o texto, depois a gente faz a pergunta ao texto. O texto diz assim, vocês acompanham: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não é você que escolhe a Deus. É Deus que escolhe. Foi Ele que nos escolheu. Nós escolhemos a Ele porque Ele nos escolheu primeiro. Foi isso que Jesus Cristo disse em João 15,16. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. A única razão que nós escolhemos a Ele é porque Ele nos escolheu primeiro. A segunda pergunta é: o quê? Fez o quê? Sabemos que quem está fazendo essa ação aqui é Deus. E o que Ele faz? Ele escolhe. Ele escolhe. E aqui essa mesma palavra escolher é a mesma palavra, essa palavra aqui, escrita no texto da Bíblia, quando foi escrita, é a mesma palavra que aparece lá atrás, lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, quando Davi escolheu 5 pedras lá no ribeiro para colocar na funda, para girar e derrubar o gigante Golias. Ele escolheu 5 pedras, perfeitamente adequadas para aquele propósito que ele iria realizar. Eu tenho certeza que onde Davi, eu vou diminuir um pouquinho, eu tenho quase certeza que onde Davi pegou aquelas 5 pedras, certamente tinha muitas outras lá. Usou para derrubar o gigante. A mesma palavra aqui é aquela mesma palavra lá, escolher. Escolher. Deus escolheu. Escolheu quem? Próxima pergunta. A nós. Escolheu a nós. Seu povo. Refere-se aos salvos, que é o que vai dizer o próximo verso. Refere-se a todos que foram redimidos. Refere-se a todos que receberam a palavra. Refere-se a todos aqueles que um dia estavam mortos em seus delitos e pecados. Refere-se aos que andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, que eram filhos da ira.
refere-se àqueles que Ele salvou por sua graça e que deu fé para crer. Refere-se a todos os escolhidos que foram soberanamente, todos, soberanamente regenerados e trazidos a Cristo, a fé em Cristo. Se Deus não tivesse escolhido ninguém, ninguém seria salvo. E mesmo assim, Ele seria perfeitamente justo, perfeitamente puro. Deus poderia ter escolhido a todos. Deus poderia ter escolhido a todo mundo. E todos seriam salvos. Mas por razões que nós não entendemos, pelo menos eu não entendo, eu não sei, somente Deus sabe, Ele escolheu alguns. Não porque éramos bons. Não porque eram melhores, somos melhores do que outros. Não. Não porque éramos de nobre nascimento, como diz a palavra de Deus. Não, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os salvos. Ele escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Ele escolheu os que não são para envergonhar aqueles que são, para que toda a glória seja dada a Deus. E onde Ele nos escolhe? Em Cristo. Aqui diz que quando Ele me escolheu, não foi no meu mérito, eu não merecia. Eu sou um pecador que vivia uma vida sonsa, fazendo de conta que não tinha defeitos, mas Ele me escolheu em Cristo, na base daquilo que Cristo fez por mim, na base dos méritos não meus. Eu não tenho mérito nenhum, nos méritos de Cristo, baseado na justiça dEle, baseado na pureza dEle, na inocência dEle. Em Cristo Ele levou a minha culpa. É nele, por causa dele, que Ele me escolheu. E quando foi isso? Ele vai dizer, antes da fundação do mundo. Quando Ele me escolheu? Antes da fundação, antes do tempo começar, antes dele criar o universo, antes dele criar o sol, a lua, as estrelas, lá na eternidade passada, quando nenhum de nós existíamos, não havia nada, somente Ele tomou essa decisão. E por que Ele fez isso? Por quê? Aqui diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para que fôssemos conformados à imagem do Seu Filho, para que trouxéssemos honra ao Seu Filho, para fazer de nós um povo como Ele, como o Seu Filho. E como Ele faz isso? Última pergunta. Aqui a resposta é de acordo com o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito significa o bom propósito, a sua boa vontade, o seu bom desejo. É estranho, né, irmãos? Sabe, muita gente que ouve isso pela primeira vez, elas não gostam. E eu também, quando eu vi isso pela primeira vez, eu não gostei. Primeira coisa que eu pensei, essa é uma doutrina muito sem amor. Isso é uma verdade muito dura. Como é que Deus escolhe uns e outros não? Onde é que está o amor dele?
beneplácito da sua vontade. Foi um prazer dele fazer isso. Mas, queridos irmãos, essa é uma preciosa verdade do caráter de Deus. Deus é soberano sobre aqueles que entrarão no reino dos céus. E é soberano sobre o coração do homem, sobre a vontade do homem. Deus é soberano. Você diz, mas eu fui quem escolhi a Deus. Eu que decidi seguir a Deus. Olha, você acha que foi por acaso que um homem que já perto de ser próximo de se aposentar, morava no interior, estava construindo uma casa enorme, ele deixou tudo aquilo e arrastou sua esposa, 12 filhos, e veio morar em Recife. Você acha que foi por acaso? Você acha que foi por acaso que eles sentiram o desejo de comprar uma chácara num lugar chamado Aldeia? E que ele veio, procurou, bateu, procurou vários lugares. E de repente ele gostou desse lugar. Você acha que foi por acaso? Você acha que foi por acaso que eles quando chegaram aqui, eles passaram um tempo indo frequentar na cidade, apoiando as igrejas, mas depois sentiram um desejo, e o desejo era, vamos começar um trabalho aqui. Você acha que foi por acaso? Você acha que foi por acaso que eles começaram aquele trabalho, de repente tínhamos igreja? Quando eles nem sabiam lá atrás que existia uma vida aqui. Você acha que foi por acaso que você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra sobre a soberania de Deus? Meu querido, Deus é soberano. Você não está aqui por acaso. Deus planejou tudo isso lá atrás. Ele trouxe aquele casal, Ele trouxe aquelas pessoas. E hoje à noite você está aqui ouvindo a palavra de Deus, regozijando, porque Deus é soberano. Amém. Deus está chamando pessoas. Ele está preparando todo o roteiro, toda a maneira para atrair essas pessoas a Cristo. E não é por acaso que hoje à noite você está ouvindo falar sobre isso, sobre o caráter de Deus. Ele quer despertar em nós um amor muito grande por este tributo e por Ele. Irmãos, o meu desejo, eu quero terminar com isso. O meu desejo, a minha oração, é que você ame também este Deus soberano que está sentado no seu trono. Que você ame ouvir que todas as coisas Ele colocou debaixo do escabelo dos seus pés. Que você ame saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você ame conhecer quem é este Deus e o seu caráter e a sua soberania. E que você ame esse Deus maravilhoso. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Tão gostoso saber que tudo que acontece conosco, com a nossa vida, não escapa da tua soberania, do fato que Deus, o Senhor, está no controle de tudo. Nós proclamamos um Deus entronizado. Nós sabemos que o Senhor tem direito de fazer a sua vontade em tudo na nossa vida. Nos dê o coração submisso a aceitar a tua vontade, é louvar o Senhor, mesmo quando não entendemos, mas cremos que o Senhor está soberanamente no controle de tudo. Nós louvamos o